Boa noite. Cumprimento as senhoras vereadoras. Aliás, a senhora vereadora, também a vereadora Naila ainda está presente, está aqui no plenário. As servidoras e os servidores desta Câmara, desta Casa do Povo, que nos auxiliam nos trabalhos desta sessão. E a todas e todos que seguem nos acompanhando aí até altas horas aqui no plenário e também pela transmissão online. Fazendo a minha autodescrição para as pessoas cegas ou com baixa visão, eu sou homem, tenho pele branca, olhos e cabelos escuros, estou usando uma máscara branca, camisa social azul clara com listras verticais brancas e gravata vinho. E eu começo a fala livre desta noite comentando o projeto de lei número 145 de 2021, de minha autoria, com coautoria das vereadoras Naila de Souza e Cris PC, que foi lido no início dessa sessão e que dispõe sobre a arquitetura sustentável na construção de novos prédios públicos municipais. Como nós vimos, mais um projeto envolvendo repasses para a construção do novo Paço Municipal foi aprovado pela maioria dos vereadores. E eu reforço que nós entendemos a necessidade de se construir um Paço Municipal. Se colocarmos na balança o valor que é pago em aluguéis nos prédios municipais, nos prédios que servem às secretarias do Poder Executivo e também o incômodo que é para os cidadãos não ter as secretarias e os poderes centralizados em um único espaço, é lógico que existe um problema e que ele precisa ser resolvido. A bancada do PDT foi contrária ao projeto por entender que não há informações necessárias para um repasse desse tamanho ser aprovado aqui na Câmara e por perceber também que há outras necessidades ainda mais urgentes, a situação das escolas, a crise hídrica, a falta de médicos, tantos outros problemas que assolam a população vinhedense e que são, na nossa opinião, uma prioridade nesse momento. Mas deixando essas considerações de lado e tirando o fato de que não foi enviado nenhum projeto arquitetônico até o momento, ou sequer uma confirmação do local em que será construído esse novo paço, nós queremos pelo menos ter a segurança de que ao menos as técnicas de arquitetura e construção que serão utilizadas vão seguir os padrões mais elevados de sustentabilidade que estão disponíveis. Então, se essa lei for aprovada, os novos prédios públicos municipais precisarão ter reuso de água, captação de água da chuva, sistema de geração de energia solar fotovoltaica, eventualmente até a energia por geração eólica, dimensionamento das fachadas, das janelas, para aproveitar ao máximo a luz natural, a luz do dia, a própria construção também com materiais sustentáveis, com controle térmico do ambiente, telhado verde, a cobertura verde, para que possa ter ali uma horta em cima do prédio, para que possa ter até um plantio de árvores, para que a gente consiga conciliar a construção com a arborização e também as calçadas e pavimentos ecológicos em áreas externas e de estacionamento. Então, com esse projeto, nós queremos alinhar esses novos prédios que serão construídos, que eventualmente venham a ser construídos aqui em Vinhedo, ao que há de melhor no Brasil e no mundo para economizar água, energia, dinheiro público, recursos que saem do bolso dos contribuintes e, ao mesmo tempo, não causar impactos negativos ou, pelo menos, mitigar, diminuir esses impactos negativos ao meio ambiente. Então, desde já, nós esperamos que o projeto seja aprovado pelos nobres pares quando ele for colocado aqui em votação. Agora, abordando também alguns problemas ambientais de nossa cidade, não só olhando para o futuro, mas também olhando o nosso presente, a realidade que nós estamos vivendo atualmente, eu quero chamar a atenção para uma situação lamentável, uma situação absurda na Vila Garcês, na região do bairro Capela, em um córrego que beira a Rua Suíça e é um afluente do rio Capivari. Vou pedir a gentileza, Soninha, se você puder projetar para a gente a situação desse manancial. Na verdade, é o vídeo que está sendo projetado, para a gente ver a quantidade de lixo acumulada nas margens desse córrego, também as margens sem uma padronização, sem uma recuperação ecológica, sem arborização, com uma erosão ali comendo todas as margens desse córrego, sendo que ele passa por baixo da rua. Já houve uma obra de infraestrutura nesse sentido, mas a continuidade desse afluente, desse manancial, não foi feita. Então, no mesmo dia em que eu recebi essa notificação de um morador do local, a quem inclusive eu agradeço pela confiança, eu fui até lá conferir o problema, iniciei os trabalhos para protocolar uma moção de apelo, solicitando à Prefeitura que tome as providências necessárias. Essa moção de apelo também
com coautoria da vereadora Naila de Souza. E ainda que seja difícil ter uma nova infraestrutura, ainda que nós entendamos as limitações do orçamento público, pelo menos a limpeza e instalação de placas informativas que alertem a população sobre as multas, por exemplo, para quem joga o lixo, para quem faz o descarte irregular, essa seria uma primeira ação, seria um pontapé inicial para que pelo menos consigamos controlar esse problema. Então, nós não estamos pedindo nada absurdo, apenas que a Prefeitura faça cumprir a legislação, que pense em um plantio de árvores, que faça a limpeza daquele local. E esse apelo público, então, é feito ao senhor prefeito, Dr. Dario Pacheco, para que comece os esforços em direção a uma vinhedo forte e sustentável, que recupere as áreas de preservação permanentes, que são as faixas de terra de 30 metros em cada margem dos córregos com 10 metros ou menos de largura. Isso é lei federal. Se o município apenas trabalhar pelo seu cumprimento, nós já estaremos avançando muito na preservação ambiental. Enquanto eu estive secretário de Meio Ambiente e Urbanismo, essa foi uma orientação desde o meu primeiro dia de trabalho e eu espero muito que essa preocupação continue presente nas atividades da SEMAURB daqui em diante. Ainda falando sobre problemas ambientais de vinhedo, outra situação que acontece bem próxima àquele córrego é o descarte irregular de lixo em uma área verde, também banhada por um curso d'água. O vereador Rodrigo Lúglio também pontuou na fase da explicação das moções, que é no Parque das Paineiras, ainda na região do bairro Capela. Vou pedir novamente, Soninha, se você puder projetar para a gente um pouco de como está a situação dessa área verde, que tem as lagoas, que tem mananciais correndo naquela área. E essa área ela tem sido, então, utilizada pelos moradores e por pessoas que passam ali pelo local para o descarte de lixo irregular. Então, novamente, que fique o apelo, que a gente consiga pelo menos sensibilizar uma limpeza, uma recuperação dessa área tão importante. Os moradores que entraram em contato com o gabinete disseram até que estão dispostos a organizar um mutirão de limpeza, a recuperar essa área, e eu acho isso absolutamente louvável. Mas é importante que antes o poder público também tenha ciência do que está acontecendo ali naquele lugar e que ofereça alternativas, que por meio das suas secretarias ofereça essas alternativas. E falando sobre a Agenda 2030, também sobre sustentabilidade, sobre ecologia, nós tivemos aí mais reprovações de projetos de lei de nossa autoria que buscavam implementar essa pauta global no município de Vinhedo. Então, além daqueles desta noite, para quem está acompanhando, viu a reprovação desses projetos, nós também tivemos o projeto de lei número 94 de 2021, de minha autoria, com coautoria da vereadora Naila de Souza, e foi reprovado na antepenúltima sessão, e o nosso intuito era apenas criar uma aba para dar transparência sobre a execução dos projetos, sobre as políticas públicas que buscam cumprir, ou que pelo menos busquem cumprir, a Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E se a maioria da Câmara entende que a Prefeitura não deveria nem sequer se dar o trabalho de ser transparente em relação à sustentabilidade, como a gente consegue exigir também que a população tenha essa consciência? Isso eu entendo que também deveria partir do poder público, a gente precisa dar o exemplo. São tantas cidades no estado de São Paulo e no Brasil já se antecipando, fazendo muito para que os objetivos sejam cumpridos até o ano de 2030, e enquanto isso, Vinhedo acaba ficando para trás, inclusive descumprindo orientações que vêm de cima, que vêm do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, por exemplo, e tantas outras orientações para que a cidade esteja alinhada à Agenda 2030. E nós vimos que grande parte dessa pressão, para que o projeto fosse aprovado, ele partiu da juventude. Eu acho que isso demonstra muito que precisamos focar no futuro, na formação de mentes e corações que compreendam a necessidade de uma transição para a sustentabilidade. Isso também endossa várias pesquisas, como, por exemplo, a que foi trazida pela vereadora Naila, sobre uma mudança no perfil dos jovens com o passar das décadas, sendo que os jovens de hoje estão muito mais preocupados com a ecologia e com as futuras gerações, demonstrando assim uma responsabilidade intergeracional. Então, aproveitando também um contato que eu recebi do Instituto Global Atitude, que tem sede em São Paulo, protocolei a indicação, aliás, número 1580 de 2021, em parceria também com a vereadora Naila, do gabinete do PDT, para que as crianças da rede municipal de ensino de Vinhedo tenham a possibilidade de, por meio de uma parceria, participarem de projetos como o Simula ONU, que
que é uma forma de ensinar as alunas, os alunos da rede municipal de Vinhedo sobre os objetivos de desenvolvimento sustentável, sobre o que é a Agenda 2030 e a importância dessas parcerias multilaterais que nós vemos na Organização das Nações Unidas. Então eu faço esse apelo público também para que a Secretaria da Educação estude a proposta, que tem o nosso mandato como ponte, mas que é desenvolvida por essa organização da sociedade civil de São Paulo. Tem colhido bons frutos, inclusive, com os projetos que já estão em andamento na capital. E para finalizar, eu quero abordar 2 assuntos que surgiram nas visitas do Gabinete 2030 na rua. Na última semana, foram realizadas nas ruas e avenidas e também espaços públicos da Vila Planalto. Nós tivemos outras visitas, mas hoje especificamente quero falar sobre a Vila Planalto. A primeira delas é sobre a necessidade de instalação de braços de luz na Avenida João Batista de Oliveira Bicudo, em um dos lados do trecho entre a Fernando Costa e a Avenida Nossa Senhora das Graças. Isso foi solicitado por meio da indicação número 1597 de 2021. Nós temos até uma imagem para ilustrar aquela situação. No lado esquerdo da imagem é um sentido da via, no caso, indo da Fernando Costa até a Avenida Nossa Senhora das Graças. E na imagem fica praticamente invisível, dada a escuridão. Então as pessoas, os munícipes que passam por aquele local à noite têm relatado dificuldades para caminhar, para dirigir nesse lado da rua. E além de ser um dos acessos ao Lar da Caridade de Vinhedo, há também a comunidade São Judas Tadeu, ali na esquina com a Avenida Nossa Senhora das Graças. Então, em dias de celebrações, de festas sociais, os fiéis eles acabam estacionando nesse lado da via que não tem iluminação, e isso pode até ocasionar acidentes. Nós sabemos que essa não é uma atribuição direta da Prefeitura, mas é possível, por meio de um esforço conjunto, que nós conseguimos essa conquista para os moradores ali da região da Vila Cascais, Vila Planalto. E a segunda indicação realizada para esse bairro é sobre a necessidade de pintura de solo de faixas de pedestres e a instalação de placas de sinalização de trânsito em praticamente todas as ruas e avenidas da Vila Planalto. A maioria delas não apresenta esses elementos, são elementos fundamentais, indispensáveis para a boa convivência entre motoristas, ciclistas, pedestres, e nós temos visto até que a Diretoria de Trânsito da Secretaria de Transportes e Defesa Social tem agido nesse sentido em vários bairros de Vinhedo. Tem feito um trabalho de bastante qualidade, um trabalho bastante sensível, recapeando as vias, fazendo a pintura de solo, colocando a instalação da sinalização, das placas. Então nós pedimos que esse esforço, que essa política seja estendida também à Vila Planalto, que há muito tempo carece dessa sinalização e desses elementos para dar mais segurança, bem-estar e acessibilidade às pessoas. Nós estamos vendo na foto um cruzamento, ali a foto que estava colocada, um cruzamento que não tem nenhuma sinalização, ali as pessoas saem do prédio, até na saída do prédio há uma placa de pare, mas para quem vem vindo pela rua não há nenhuma sinalização, isso pode gerar acidentes, tendo em vista que as avenidas aí têm 2 sentidos. Então nós fazemos esse apelo público, agradeço também pela projeção da imagem, e queremos muito que esse bairro que tem um grande fluxo de veículos, que está próximo ao centro, seja contemplado, tenha uma atenção especial nessa política feita pela Diretoria de Trânsito. Então, a população que está aqui presente, também a quem nos acompanha pela transmissão online, essas e outras iniciativas do mandato estão sempre sendo atualizadas em nossas redes sociais, facebook.com/Luiz Vieira Vinhedo, Instagram, @Luiz Vieira Vinhedo, e também nosso gabinete está sempre de portas abertas para que a gente converse sobre o desenvolvimento sustentável de nossa cidade, sobre o futuro de Vinhedo, que nós queremos construir com políticas públicas, com projetos e por meio das nossas proposituras e de nossas ações. Muito obrigado, boa noite a todas e todos.